Não está saindo som. Alô? Alô, agora tá. Boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar nessa noite, nos envolver, para que nós consigamos desenvolver o tema da noite. Então, o capítulo que foi nos dado é o capítulo que fala da fora da caridade não há salvação. E dentro desse capítulo, a parábola que Jesus nos traz é a parábola do bom samaritano. A lâmpada, né? É a parábola do bom samaritano. Só que eu não vou contar ela, porque acredito eu que todos nós conhecemos. Tem alguém aqui que não conhece essa parábola? Todos nós sabemos, né? Do homem caído, do samaritano que acolheu. Então, o que o Cristo quis trazer dentro dessa parábola? Vários ensinamentos. Então, dentro desse capítulo do Evangelho, ele fala de amor, ele fala de caridade, ele fala de várias coisas. Mas nós vamos focar hoje na caridade. E aí vem essa primeira frase, né, que a gente conhece, que fora da caridade não há salvação. E Jesus mostra que a ação no bem é a fórmula que habilita o homem à felicidade e à salvação. E dentro da doutrina, né, eu já tenho quase 40 anos aí de doutrina, eu tirei essa palavra do meu dicionário, a palavra salvação. Porque salvação, se a gente for buscar, ela sempre nos traz esse conceito de que alguém pode me salvar. Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, né, aí eu vou ter essa salvação para alcançar o reino de Deus. Só que a doutrina vem nos mostrar que não é salvação. É essa palavrinha aqui, ó, evolução. Porque na medida em que eu me transformo, na medida que eu entendo essa palavra aqui, ó, caridade, eu vou evoluindo. E na medida que o meu espírito vai evoluindo, eu vou alcançando o reino dos céus. Eu vou ficando mais perto de Deus. Então, para mim, essa palavra salvação deixou de ter sentido. E eu passei a colocar no meu dia essa palavra aqui, ó. Eu preciso de evolução. Evoluir. Vocês concordam comigo? Então é isso que a gente está precisando. E esse é o conceito que a doutrina nos traz. O Espiritismo nos ensina que existem dois tipos de caridade. Todo mundo sabe. A material e a espiritual. Paulo, o apóstolo, deixa entender que caridade é um conjunto de valores morais que o homem precisa adquirir. Pelo estudo, nós vamos nos conscientizando dos conceitos que espiritualizam a vida e, através do trabalho, nos colocamos em prática essas lições. Essa é a caridade moral. Então, essa é a caridade maior, né? Conceito de caridade. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec faz essa pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Como que Jesus entendia essa palavra? E qual foi a resposta dos Espíritos? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Você vê que esse conceito de caridade começa a ter uma abrangência maior. Olha como Cristo entendia o que era caridade. E aí, entendendo, né, esse conceito que o Cristo trouxe, o que seria benevolência? Ela exprime uma boa vontade e uma disposição para praticar o bem. Então, nós precisamos encontrar dentro de nós
essa boa vontade. Porque basta boa vontade. E isso nos falta. Porque a gente logo joga a culpa, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho condições financeiras. E a gente fica criando várias justificativas para que a gente não comece a exercer essa benevolência. A indulgência, o que seria a indulgência? É uma clemência, é misericórdia para com as imperfeições alheias. O que a doutrina nos fala? Somos espíritos em evolução. Cada um está no seu momento, não fomos criados todos juntos. Uns já são criados há séculos e séculos, outros são mais novatos. Então, com isso, a gente percebe como numa grande escola, uns ainda estão lá no primário, o outro já está numa faculdade. O que está na faculdade pode exigir daquele que ainda está no primário? Não. Ele ainda não recebeu muitos conhecimentos. Então, ele ainda está na ignorância. Ele ainda comete erros bobos. Às vezes, numa matemática de 2 mais 2. Você acha irracional isso, mas para ele não é. Então, à medida em que a gente acredita na evolução do ser, que a doutrina nos explica que temos várias encarnações para evoluir, para se esclarecer, para se modificar, a gente percebe que cada um está num tempo. Então, a gente não pode ter essa questão de exigência para com as imperfeições do nosso próximo. Porque ele também está evoluindo, vencendo algumas coisas, outras não. Então, por isso que temos que ter indulgência. E perdão? O perdão, gente, é um ato de desculpar as ofensas. O perdão, eu fiz recente, já há um tempinho, um estudo sobre perdão, que nos mostrou uma outra faceta sobre o perdão. O perdão só é conseguido quando você encontra racionalidade na situação. Quando você encontra por que aquela pessoa cometeu aquele erro tão grave que nos machucou tanto. Porque na grande verdade, o que acontece? É o nosso ego que fala muito alto. Quem é ele? Quem é ela para ter feito isso comigo? Por isso que eu não perdoo. Então eu me coloco lá em cima e boto o outro lá embaixo. Agora, quando entendemos essa indulgência que temos que ter para com a evolução e o entendimento de cada um, benevolência, quando entendemos tudo, o perdão fica fácil de ser concebido. Porque esquecer a gente não esquece, só quem tem Alzheimer. Mas quando encontramos uma racionalidade, um entendimento por aquela falta que a gente não consegue perdoar, a gente percebe que fica mais fácil você compreender. E aí, aquilo não te causa mais dor. Aquilo não te aprisiona. Porque quem fica preso à situação é aquele que não perdoa, que não esquece. E fica remoendo aquela situação milhões de vezes. Aconteceu isso há 20 anos atrás. Há 20 anos eu sofro com aquele sentimento, com aquela situação. Porque eu não consegui encontrar uma racionalidade dentro daquela situação. Né? A gente fala muito em relação a casamento. Eu brinco sempre, gente, uma das maiores lições que eu recebi foi de uma amiga. Quando eu estava com 10 anos de casada, eu tive uma crise feia com meu marido. Aí ela chegou perto de mim e falou assim para mim, você casou com quantos anos? Eu tinha 18. Ele tinha 20. Ele falou, pois é. Os 20 primeiros anos da vida dele, ele recebeu da família dele conceitos e valores e manias completamente diferentes sua. E você recebeu com 18 anos, e são os primeiros, são aqueles mais fortes. Você quer que em 10 anos ele esqueça aqueles 20 anos e modifique tanto? Não vai. Quando vocês tiverem 20 anos de casado, a balança vai começar a equilibrar. Porque aí vocês
já tem mais ou menos os mesmos tempos. E aí a coisa começa a equilibrar. E quando passa disso, começa a ficar mais fácil. Olha essa questão. É tão importante, gente, porque a gente não se atém a esses detalhes. Já tem 10 anos que a gente vive junto, não é possível que ele não mudou ainda. Eu não tinha chegado nem à metade do caminho. Então, essa racionalidade, essa compreensão, esse entendimento, a gente tem que começar a exercer dentro de nós, porque isso é a maior caridade. Quando a gente encontra paz, amor, equilíbrio, né? E aí depende de coisas, às vezes, tão pequenas. E frases que a gente está cansado de ler, de ouvir. Mas será que a gente está prestando atenção no verdadeiro sentido de cada coisa? Exercitando-se na caridade. Trabalho em favor do semelhante. Isso é um exercício para a benevolência. É o único que você exerce as duas coisas, a caridade material e moral. Quando você realmente se põe a trabalhar. Gente, nós temos um trabalho social na casa com as nossas crianças. Nós temos uma dificuldade enorme de pessoas com disponibilidade de vir para cá nos ajudar. E é uma grande escola. Porque quando encontramos a realidade dessas crianças, as dores que elas têm, as dificuldades das famílias, a gente vê quanto nós somos abastados. Quantos nós temos de ter só gratidão e não reclamar. Mas a gente não quer nem isso, porque o maior beneficiado somos nós mesmos, tá? Mas é muito bom a gente pensar nisso. Para a gente conseguir essa indulgência, o exercício da indulgência, solidariedade em face das limitações e fraquezas do nosso próximo, como eu falei, evitando discriminá-lo. A gente não sabe o que ele recebeu da vida. Mesmo que nessa vida ele tenha recebido muita coisa, aparentemente. Mas é um espírito que a gente não sabe lá atrás o que aconteceu. Né? E o exercício do perdão, que é o esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém, num ato de tolerância esclarecida, que se exprime na compreensão. Então é o que eu falei, precisamos de ter essa esclarecer essa situação concreta dentro de nós, para que a gente consiga essa compreensão do porquê da falta. E exemplos, gente, nós temos milhões, né? Doar sangue é um ato de caridade? Você vai lá, doa seu sangue. Você sabe para quem que vai receber? Que vida que você está salvando? Não. Né? Trabalhos voluntários, como eu falei aqui, são muitos, né? Nossa casa também tem. Trabalhos em hospitais. Eu e Thales desenvolvemos uma época um trabalho de cantar no hospital, né? Gente, que coisa boa. Que alegria a gente sair dali de alma lavada, sabe? De levar um pouquinho de música. E a importância da música, como modificava o estado emocional daqueles pacientes dentro do hospital. Ler para cegos, doar roupas. Também é uma caridade maior conosco, que a gente desocupa o nosso guarda-roupa de coisas que a gente não usa, porque a gente só doa o que a gente não usa. Né? A gente não pensa que no inverno, gente, está muito frio. Eu tenho 4 casacos, eu vou tirar um aqui, né, e vou ficar com 3. Né? Mas a gente faz essa caridade conosco. Cortar cabelo. Nós temos uma amiga na casa que deixa o cabelo crescer até uma certa altura, só corta quando está naquela altura, porque ela doa aquele pedaço de cabelo para fazer perucas para as pessoas que têm câncer e que precisam, né? Visita idosos, né? Abraçar pessoas, doar brinquedos. Esse abraçar pessoas eu conheci agora, mês passado, um trabalho fantástico de uma instituição que acolhe crianças recém-nascidas que são rejeitadas pela família, ou que morrem, ou que elas precisam de pessoas que vão lá para dar colo.
Eu fiquei impressionada. É só que colo. Crianças que querem colo. E aí a criança de 1 ano, 2 anos, você passa um tempo lá, senta, brinca, conversa. É um trabalho. E traz uma energia, uma coisa fantástica, né? Então, esses são alguns exemplos de alguns trabalhos que a gente pode realizar. As formas de praticar a caridade. A material, doando alimento, roupa, até dinheiro. A forma mental, prece, amor e perdão. E verbal, falar suave, levar uma palavra de consolo, né? Ter boas palavras para expressar. Mesmo quando às vezes a gente entra num assunto polêmico, que as pessoas só atacam, né? Você chegar ali e tentar modificar aquela situação é muito importante. Eu quis trazer isso aqui, sempre quando eu monto uma palestra, eu gosto muito de escutar palestras novas, né, sobre o tema, porque sempre tem alguém que te traz uma situação nova. E eu adoro ouvir as palestras de Arthur Valadares. Eu vejo ele como um menino, mas é um menino com uma capacidade, com entendimento, com uma clareza, né? E ele sempre traz focos que eu nunca tinha escutado. E ele trouxe esse livro que eu nunca tinha ouvido falar, Viagem Espírita. Você conhece, doutor Sérgio? De Kardec? De 1863. São histórias de Kardec. E é fantástico, porque são colocações que Kardec fez, histórias dele, independente da codificação. E ele, dentro desse tema, começa contando a história de 2 casas religiosas, que até eram perto uma da outra, que estavam se gladiando, brigando uma com a outra, a respeito da doutrina. Que eles discutiam a parte científica, filosófica, religiosa, e as ideias não batiam. E as 2 estavam em conflitos por causa disso, sendo que elas deveriam estar preocupadas com a caridade, mas não estavam ali, né, naquela questão. E aí chegaram perto de Kardec e perguntou, quem é que está com a razão? O que vocês acham que Kardec respondeu? Qual a casa que estava com a razão? A que estudava mais, que tinha um conhecimento maior? Sim ou não? Aqueles que eram os mais antigos, mais inteligentes, né? Então conseguiam respeitar melhor? Todo mundo ficou cogitando um monte de coisa. Você sabe qual foi a resposta de Kardec? Qual é a casa que exerce a maior caridade? Que trabalha essa questão da caridade? É essa que está certa. Aí todo mundo se espantou. Aí ele falou, sabe por quê? Quem exerce a caridade, exerce a humildade. E se tem humildade, consegue entender, buscar o erro, corrigir e se modificar. Agora, aquela que se acha dona da verdade e que se está muito preso às letras e não tem trabalho, essa não vai conseguir mudar nunca. Por mais que eu fale. Então, foi uma lição tão grande que ele dá. Ele fala muito mais coisas, né, dentro desse capítulo. Vale a pena ouvir essa palestra, né? Fora da caridade não há salvação, com Arthur Valadares. Então, ele trata disso. E vale a pena ler o livro. Ó. E vale a pena ler o livro. Viagem Espírita é um livro pequeno, é um opúsculo de Kardec. Ótimo. Fantástico. Tá? Desculpe. Não, com certeza, mas é isso mesmo. Só aproveitando. A gente precisa... Só aproveitando sua exortação. Porque é uma coisa que eu não sabia desse livro. Eu não sabia da existência desse livro. Eu busquei o livro, né? Não consegui lê-lo. Né? Mas eu fui lá para buscar onde estava essa colocação dele. Né? Então eu gostei muito, então vale a pena. Então eles nos dizem, né? Paulo, né, dentro do capítulo, fala: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e vossas consciências vos responderá. Não somente ela vos evitará de fazer o mal, mas vos levará a fazer o bem. Então temos que realmente
consultar a nossa consciência, os nossos atos, o nosso comportamento. Esse é o conselho do nosso irmão Paulo, que fala dentro, nas instruções do Espírito, dentro do capítulo do Evangelho, sobre esse tema. E como melhorar nessa caminhada? Aí lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Olha que interessante essa pergunta. Como nós podemos conseguir isso? E aí, olha a resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vou-lo disse: conhecer-te a ti mesmo. E aí, eu volto a falar uma coisa que eu falo muito em todas as minhas palestras. Dentro desse capítulo fala do mandamento maior. Qual é o mandamento maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é assim que a gente fala? Só que o como a ti mesmo é o primeiro degrau. É a primeira coisa que a gente tem que pegar. Conhecer-te a ti mesmo, se melhorar, se modificar, exercer essa caridade contigo. Porque se você consegue o como a ti mesmo, fica fácil você amar o teu próximo. Entender, respeitar. E quando você realmente ama teu próximo, como nós conhecemos, um Chico da Xavier da vida, uma irmã Dulce, né? Que realmente a gente fica claro do amor ao próximo. Eles não estão amando a Deus? Eles estão chegando lá no último degrau. Mas o primeiro degrau que nós temos que alcançar é o como a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo. Não tenhamos medo de amar, de abrir nossas mentes, corações, nossos braços para envolver todos os que de nós se aproximam, a fim de que um dia sejamos capazes de amar a todos como a nós mesmos. Então, gente, vamos deixar um pouquinho o preconceito de lado. Nós ainda somos um pouco preconceituosos, né? Quanto às pessoas que estão à nossa volta. Principalmente se sabemos que as pessoas não têm uma boa conduta, um bom comportamento, a gente quer distância. Como que essas pessoas vão conseguir se melhorar se dentro do ambiente dela é aquilo que ela recebe? De repente você pode estar levando alguma coisa a mais. Você pode estar levando um amor, um carinho, uma compreensão diferente, que faz com que ela se modifique. Então seja você esse instrumento de amor. Não tenha medo de amar quem quer que seja. Quais os defeitos que tenham. Qual é a mais difícil de ser praticada? Qual a caridade mais difícil de ser praticada? Por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, é para nós o mais difícil de ser praticada, mas é a que mais nos aproxima de Deus, que aproxima Deus ao homem, né? A caridade moral todos podem praticá-la, nada custa. Tanto o rico como o desprovido de qualquer bem pode exercê-la. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações, pelo pensamento orando por elas, né? Pela palavra aconselhando, consolando, pela ação fazendo aos outros aquilo que gostaria que nos fizessem. E assim é a obra que Jesus nos ensinou. Isso é o estudo. A página inicial foi tão fantástica. Começou já falando isso aqui para a gente. Né? Até a prece, doutor Sérgio, né? Já estava ligadinho na nossa mensagem. Qual é a maior virtude? É uma outra pergunta lá do Livro dos Espíritos, a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Quer dizer, existe dentro de nós algumas virtudes,
ainda difícil de ser desenvolvida, porque ainda está impregnado no nosso espírito, né? Mas a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Então, essa é a maior virtude que temos que buscar conseguir construir em nossas vidas. E concluindo, não basta uma virtude passiva, é preciso de uma virtude ativa. Para fazer o bem é preciso sempre a ação da vontade. Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que ocorrem. Muitas pessoas pensam dessa forma, tá, gente? Eu vou alcançar o reino do céu. Faço. Estou evoluindo, porque eu não faço mal para ninguém, mas também não faço nada. Será que eu vou alcançar? Né? Qual é o movimento que eu ando fazendo? Ou eu estou acomodada? Não, eu não faço mal, eu não mato, eu não bebo, não fumo, né? Então, aqui, ó, eles nos alertam quanto a isso. Tudo é possível ao obreiro que tem fé. Jamais permita que o pessimismo e as ideias negativas tomem conta da sua mente. Então, essas frases são expressões que a gente deve evitar. Não vai dar certo. A tendência é piorar. Não vai dar tempo. A desonestidade sempre vence. É engraçado quando a gente escuta, né? A gente olha assim e diz assim, não estou acreditando no que eu estou lendo. Né? Mas é isso aqui. Quando a gente perde a esperança, quando a gente desacredita, né? Recentemente eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo assim, gente, que trabalho lindo, que não sei o quê, falando do trabalho. Esse trabalho que eu assisti lá em Vila Velha, né? Desse do colo e tudo, eu peguei e falei, pois é. Deixa eu te perguntar, alguma vez saiu em algum jornal, alguma notícia desse trabalho que já se realiza há anos? Não. Eu falo aqui, no carnaval, existe um trabalho da USERJ, da Federação Espírita, que chama-se Comerge, é o Encontro dos Jovens no Carnaval. Há anos, muitos jovens no período do Carnaval estão dentro das escolas estudando doutrina espírita. Tem na Igreja Católica também e tem na Igreja Evangélica também. Não tem uma escola nossa que fica vazia. Mas alguém se lembra de olhar para dentro da escola e ver que lá dentro está tendo um encontro de jovens? A gente está preocupado com o quê? Com aquele que a gente está vendo na rua ali. Se drogando, se prostituindo. É esse que dá ibope. Esse que aparece na televisão. Não sai uma nota. Então, tudo é uma questão da gente ter olhos de ver. Né? Quando a gente começa a não acreditar que isso aqui sempre vence, não é verdade. Não é verdade. Tem muita coisa boa, nós estamos evoluindo bastante. Muita coisa boa está acontecendo. E aí eu queria chegar com vocês, para fechar, nesse filme. Domingo eu estava sentada com o Rogério vendo televisão. Quer dizer, ele estava vendo televisão e eu estava crochetando. E eu detesto filme de ação, de guerra, de tiro, de não sei o quê, e ele gosta. E ele começou a assistir esse filme do Tom Cruise, Missão Impossível, O Acerto Final. E era um filme que eu nem me interessei, não prestei atenção. Quando chegou no final do filme, o mentor dele, né, do ator, mandou uma mensagem para ele, fechando. E aí o Rogério ouviu e parou, voltou e falou assim, Lene, presta atenção nessa mensagem. E aí ele me mostrou. Aí eu tive vontade de voltar o filme inteiro, para me entender tudo. De assistir o filme todo. Né? Só a mensagem final. E aí a gente vê que essas mensagens estão chegando por todos os lados. Nós é que não temos olhos de ver. Nós que às vezes não enxergamos. Dentro de um filme desse,
sabe, que eu jamais daria valor, jamais assistiria, encontrei uma mensagem fantástica, que eu acho que fecha bem o que a gente pensa sobre caridade. Olha o que eles dizem. Eu peguei a mensagem na íntegra, tá, gente? Hein? Ai, mas é o nosso fechamento do nosso estudo. Mas você vai gostar, você vai prestar atenção mais ainda por causa disso. Não, mas você não vai entender. Então tá bom. Então vamos lá. Então olha só o que eles dizem. Olá, irmão. Se você está ouvindo isso, o mundo ainda está aqui e você também. Para constar, eu nunca duvidei. Eu sabia que você ia dar um jeito. Você sempre dá. Espero que com o tempo você consiga ver essa vida não é uma mera coincidência do destino. Essa era a sua vocação, o seu destino. Um destino que toca cada ser vivo. Goste ou não, somos mestres do nosso destino. Nada está escrito. A nossa causa, por mais justa que seja, empalidece em comparação com o impacto com o nosso efeito. Qualquer esperança por um futuro melhor vem de querer esse futuro em existência. Um futuro que reflete a medida do bem dentro de nós mesmos. E tudo que é bom dentro de nós é medido pelo bem que fazemos ao outro. Todos nós compartilhamos o mesmo destino, o mesmo futuro. E a soma das nossas escolhas infinitas, e um desses futuros é construído com bondade, confiança, compreensão mútua, caso escolhemos aceitá-la. Dirigindo sem questionar em direção a essa luz que não podemos ver, que é a nossa evolução. Não apenas para aqueles que amamos, mas para aqueles que nunca conheceremos. Como eu falei da nossa doação de sangue, né? Espero que saiba que sempre te amarei, irmão, e que te verei de novo, embora espero que não seja muito cedo. O mundo ainda precisa de você. É claro que eles nunca saberão, mas nós conseguimos. Nós que vivemos e morremos nas sombras. Essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Então, que ela não se destrua em nossa cabeça em 5 segundos. Que ela fique dentro de nós. Nós temos muitas pessoas que estão lutando por nós, que estão lutando pelo planeta, que estão lutando por valores, né, que fazem toda a diferença e que realmente praticam a caridade. Então, vamos começar a prestar um pouquinho mais atenção e ter olhos de ver, porque vale a pena. Que Jesus nos abençoe nessa noite.